Estamos começando mais um episódio aqui, só que agora com nome novo, Wealthcast. Para você que já acompanha a gente aqui no Vida de Assessor Podcast, agora nós estamos começando uma nova temporada com um novo nome, uma nova roupagem, mas, né, uma nova sala também. Acho que quem acompanha já percebeu, mas com a mesma ideia, né? Conduzir você no mercado financeiro, você que é especialista, você que é assessor de investimentos, consultor financeiro, planejador, educador, enfim, né? Você que já está no mercado financeiro ou para você que está numa transição, querendo começar, se você é jovem, mais velho, enfim, esse podcast aqui é para você, onde eu trago profissionais do mercado, pessoas que podem trazer algum tipo de conhecimento e agregar algum tipo de informação para você. Uma outra informação que eu quero te dar também é que a gente está com vagas abertas aí para um negócio chamado Wealth Mentoring. O que é isso? É a mentoria para pessoas que estão no mercado financeiro. Então, se você já tem aí uma base de clientes, tem mais de 10 milhões, tá? Tem mais de 6 meses de carreira e está sentindo dificuldade na prospecção, sentindo dificuldade na captação, em crescer, o cliente que fala, pô, vou fazer a TED, e aí depois de um tempo não faz, e aí acaba enrolando e não tem nenhum fechamento, né? Ou então, aquela dificuldade com partnership, que é assunto que a gente vai falar aqui, inclusive no podcast de hoje. Você está ali, pô, quero analisar um contrato, não sei se eu estou sendo passado para trás ou não. Será que estão sendo justos comigo? Então, por isso, eu criei o Wealth Mentoring, onde eu trago mentores que, inclusive, passam por esse podcast aqui também, para poder dar uma palavra lá nessa mentoria que acontece ao longo de 6 meses. Se você estiver interessado, então, eu vou deixar o primeiro link aqui da descrição, ou então no QR Code aqui, você pode fazer a sua aplicação e eu mesmo vou te ligar para poder entender se é o seu momento. Bom, para você que não me conhece, eu sou o Rick Silva e depois de toda essa introdução aqui, eu quero falar que hoje eu estou com um cara que ele escreveu uma parada na internet que deu uma repercutida, deu um burburinho e inclusive veio da mentoria que a gente estava lá um dia e aí mandaram no grupo da mentoria, pô, Rick, você viu esse texto aqui que o cara escreveu e tal? E aí eu falei, deixa eu ver, quem é esse maluco aí? E aí eu fui dar uma lida e tava lá, Marco Ribeiro. Ele é diretor no grupo The One, né, já passou por alguns escritórios aí de agente autônomo de investimento, que agora é assessor de investimentos, já também trabalhou com seguro, é carioca, já trabalhou com a mãe vendendo seguro, já foi testemunha de Jeová, que é uma baita escola de vendas. Então, se você não sabe o que é, ele vai explicar aqui também o porquê que é uma escola de vendas. Mas enfim, eu estou com um texto dele aqui, depois eu vou ler ponto a ponto e a gente vai batendo aqui. Mas, cara, quero dar as boas-vindas aqui para você, Marco. Cara, obrigado aí por ter aceitado o convite. E me conta um pouco, cara, como é que foi para criar esse texto aqui? Como é que loucura foi essa que você escreveu, que daqui a pouco a gente vai ler? O que deu na sua cabeça? Então, o meu foco sempre nesse business de assessoria de investimento é fazer expansão, né? Trazer pessoas. E, na verdade, independente, eu acho que do business, o foco sempre é entender de pessoas. E quando você vai buscar um profissional no mercado, não que o mercado esteja saturado, né? Mas as pessoas sempre vêm, mais um querendo me prospectar para assessoria de investimento, mais um que vai falar que aqui é diferente, né? Porque no final das contas é isso, né? Eu já passei por isso também, tipo, a gente acaba passando por algumas nuances, que eu não vou dizer é uma desilusão, né? Uma desilusão amorosa quando você vai lá, se E também não deixa entrega. de ser um aprendizado, né? Exatamente. E aí eu estava buscando profissionais para fazer uma expansão da Tel 3 e eu vi que eu estava lidando com essa dificuldade, porque eu realmente acredito que ali a gente faz diferente, mas como é que eu vou chegar e falar para o cara que a gente faz diferente, né? Então eu pensei, será que se eu, vou desabafar, vou falar o que eu já passei, né, no mercado, né, e entender o porquê que eu entendo o assessor que for sentar ali para uma possível vaga, né, e na gestão, não é porque eu passei por isso que eu vou querer que o assessor que eu estou contratando passe, né? Sim. Então a gente procura dar todo o subsídio e desenvolver ele de uma forma diferente. Então esse texto foi uma estratégia minha comercial ali de pensar, cara, eu vou mostrar que eu já passei por isso, entendeu? Eu já passei por todos esses steps. Eu fiz essa transição de carreira, já me venderam um sonho grande que eu ia ganhar muita grana sem ter talvez uma carteira de investimentos. Já me venderam um sonho grande de partnerships, que se a gente estivesse junto,
No final das contas, todo mundo ia ganhar. E aí chegou lá na hora de ganhar. É aquela sociedade que parece que a cenourinha não acontece, né? Sim. Essa cenourinha na frente, na verdade, fica mais atrás do que na frente. Né? E aí eu cheguei até um ponto da minha vida que eu falei, cara, desisto do business, porque o tempo foi passando e aí o modelo de negócio foi ficando cada vez mais canibal, os assessores de investimentos também cada vez menos qualificados ali. E por algum momento eu pensei, desisto da assessoria, vou tentar trabalhar por conta própria, fazer algo voltado mais para planejamento financeiro, né? Até que a caminhada, quando você tem uma bandeira por trás, como a XP ou o BTG, é muito mais fácil, né? Então, não adianta, eu estava sozinho, mas as contas chegam, né? Talvez o colchão não estava tão grande devido talvez a um planejamento que não foi tão legal. E eu cheguei até o Rafael Romano, que é o cara lá da Tel 3. Ele é o majoritário lá, o seu? Ele não é majoritário, ele é sócio junto com o Wesley, que é o sócio fundador, o Pedro e a Fabiana. E ele é o cara voltado mais para essa parte de expansão, né? E aí, quando ele tinha me procurado, eu estava querendo voltar para assessoria, mas ao mesmo tempo, cara, todo escritório que eu conversava, sabe que você tem aquela sensação de mais do mesmo? O cara senta aqui... Aí você tinha passado por 2 escritórios, né? Eu já tinha passado por 2 escritórios ali, eu prefiro não citar nomes, Fechado. Foram 2 experiências boas, né? Tive falhas também, tanto como assessor na gestão, faz parte do processo, mas também tive grandes desilusões, né? E quando a minha vida, tipo, profissional, empreendendo sozinho, eu vi ali a dificuldade de você não ter a chancela de uma XP ou de um BTG, por mais que você tenha boas pessoas, né? E as coisas estavam demorando a engrenar, eu estudei essa possibilidade de voltar para o mercado, e todo escritório que eu conversava, cara, era mais do mesmo. O cara estava mais interessado... O que é o mais do mesmo? É uma entrevista que tu escutar. chega... Você conhece muita gente no mercado, eu também conheço, né? Então tu escuta aqui, ali, pô, vem aqui. Aí quando você vai para uma entrevista de emprego, né? Em tese, é isso. Você já entra ali, o cara tá mais te vendendo para você trabalhar ali do que querendo saber quem é você, se você tá apto para trabalhar ali, entendeu? O cara te vende, não, que aqui é isso, que aqui é aquilo, a gente tem uma mesa disso, você vai... E no final das contas ele está só interessado no que eu vou trazer, né? Essa era a minha sensação, né? O que você vai trazer de captação? Exatamente, o que eu vou trazer de carteira, né? O que eu vou trazer de pessoas, às vezes, para trabalhar, né? O que eu vou dar de dinheiro ali para ele em troca de talvez uma chancela que ele já tem em alguma corretora, né? Porque hoje o agente autônomo ele tem que estar vinculado, né? É um preposto da corretora. Exatamente. Aí eu falava, cara, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. E aí o tempo foi passando, o Rafael Romano, tipo, em uma das minhas procuras ali para o escritório, viu ali o meu nome, me ligou e a gente bateu um papo, né? Porque eu estava morando no Rio de Janeiro ainda, e falou, cara, que aqui é diferente. Aquele mesmo papo. Eu falei, cara, será? Só que uma coisa ficou na minha cabeça, né? Ele falou, foi exatamente o que eu senti, cara. Quando você escreveu o texto, cara, teve gente até que perguntou, né? Você colocou ali, pô, e aqui na Tel 3 tal, tem uma diferença e tal. Aí eu falei, tá, qual é a diferença? Porque a galera também tava perguntando, então, mas continue a história, vai lá. Então, eu fiquei, tipo, eu passei por esse questionamento também, me questionei quando o Rafael me ligou e falou que era diferente e tal, que eles tinham um conceito, de gerar valor para o cliente, relacionamento e tal, só que ele veio da medicina. O Rafael Romano, ele foi cardiologista, e o Wesley, que era cofundador, ele também era médico, né? E ele também vem de uma família humilde, apesar de hoje, né, ter a sua vida aí bem resolvida. Isso ficou na minha cabeça. Eu falei, cara, que uns caras saíram da medicina foram para o mercado financeiro, escritório de agente autônomo de investimentos. Isso aqui ficou, né? E eu deixei guardado Isso era que ano? Isso foi esse ano. Esse ano, 2022. Exato. E eu deixei o tempo passar, ainda estava com muitas dúvidas, né? Eu não queria voltar para esse mercado de assessoria, porque realmente eu achava que o business era só isso, espreadar a ponta. Bom, se a ponta gerar valor, vamos botar ele como sócio, né? Na verdade, essa sociedade que o cara já te apresenta um plano bem definido,
porque você se tornou relevante para o negócio dele, então vamos arrumar uma forma de reter. amarrar ele aqui. Ou então, se ele morrer na profissão, tô nem aí, né? A carteirinha que ele captou fica aqui. Então era a sensação que eu tinha, né? Cada vez mais eu via profissionais, me desculpa, mas menos qualificados, né? Porque muita gente entra muito iludida, né? Achando que é uma profissão que nos Estados Unidos ela é super consolidada, que vai ganhar muito dinheiro, mas entende que não é uma profissão que é para todo mundo, né? É uma profissão que, eu não digo nem com relação a ser bom tecnicamente, ou ter um bom background, uma boa escola. Você tem que ter intensidade ali, resiliência, e você tem que ser comercial. E você tem que aguentar, porque você vai ouvir mais não do que sim. Então, é sobre suportar o processo, né? O trabalho de assessor é legal, mas tem um trabalho trabalhoso que não é legal, né? Que é o trabalho de fazer 100 ligações, e às vezes, igual a Testemunho de Jeová, né? Vai lá de porta em porta, pega o telefone da empresa, procura saber quem é o sócio, marca uma reunião, enfim, né? E voltando, quando eu cheguei em São Paulo, né? Falei, vamos lá em São Paulo fazer uma rodada aí, conhecer alguns escritórios. O do Rafael ficou na minha cabeça. E esse cara me olha. Eu falei, pô, o cara é médico, largou tudo. E aí foi o primeiro bate-papo que eu tive aqui, né? Fui lá conversar com o Rafael, a gente marcou de conversar na TEL. Chegando lá, eu tenho hoje 31 anos, né? Passei por instituição financeira, trabalhei em private bank, antes disso trabalhei em consultoria. Tive essas desilusões amorosas com escritórios, conheci muita gente que está no mercado hoje, entendo como é que é o modelo dos escritórios dele. E quando eu cheguei lá, eu vi sabe que você sente ali, tipo, sinceridade, né? Mas foi no feeling, então, até então. Não só no feeling, né? A forma deles trabalharem com o profissional, o assessor de investimentos. Geralmente, o assessor, ele tem metade do repasse ali, do que ele trouxer, ou às vezes o escritório avalia cada caso e dá um mínimo garantido, ou às vezes bota um dinheiro na frente, amarra no contrato. E até o 3 era um escritório que eles têm uma captação totalmente de forma orgânica, né? Devido ao relacionamento dos sócios, devido ao marketing hoje deles, nosso, né? Que é muito qualificado. Então eu via que ali eles estavam mais preocupados em ter pessoas boas para gerir o relacionamento que eles iam botar para dentro da casa. Então eles investem em eventos, né? Eles querem, tipo, nós somos uma comunidade de grandes negócios, então eventualmente a gente está sempre fazendo evento, ou ali no Jardins, ou na Vila Nova Conceição, chamando um dos nossos principais clientes, né? E gerando valor entre eles. Os nossos clientes às vezes se conectam e fazem negócio entre si, e a gente não leva nada por isso. Só justamente a geração de valor de um cliente conhecer o outro e estar satisfeito com o atendimento, né? Então eu via que eles investiam muito no desenvolvimento do escritório, em crescimento de carteira, mas eles não queriam gerir a assessoria de investimento, eles queriam pessoas qualificadas para fazer o negócio, né? O que é muito diferente hoje. Hoje o cara se vira. Hoje a formação da maioria dos escritórios é a TVN, né? Sabe a formação TVN? Não conheço. É o Te Vira Negão. tu chega lá e te vira. Ou é cold call, não importa como você vai fazer. Cara, entendeu? então o que você está dizendo é que a maioria dos escritórios te vende um sonho, né? De, pô, você vai crescer e tal, você vai ser rico, você vai ganhar grana e tal, não sei o que, blá, 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 aquela coisa ali. Vai ganhar muito dinheiro, 20 mil em 2, 3 anos aí você vai estar ganhando, ou vai estar andando de carro e tal, um carro top aí, Porsche, enfim. E aí, quando senta ali, é o TVN que você falou, pô, te vira negão, pô, senta aí, pô, você é autônomo e, cara, trabalha. Então, na TEL, o que você está dizendo é que teria um mínimo de uma formação, como é que é lá? Exatamente, né? Então, pegando a deixa, além dos sócios serem tipo, pessoas super justas, né? E investem, né? Se ele vê que o assessor está comprado, ou o cara é comprometido, eles investem. A gente, e agora, né? Eu assumindo a gestão ali da parte da assessoria de investimentos, é aquilo, né? Não é porque você, às vezes, como jovem, não teve uma boa escolaridade, uma boa educação, né?
porque você não teve oportunidade, seus pais não tiveram essa oportunidade, Uhum. não é por isso que você vai fazer a mesma coisa com seu filho. Você quer justamente É quebrar dar o uma ciclo ali. oportunidade, exatamente, quebrar o ciclo. Então, eu tenho muito esse senso de justiça, né? Eu não venho de uma... Nunca me faltou nada, mas eu também não venho de um berço de ouro, né? Então, todo mundo está no mesmo oceano, mas ninguém está no mesmo barco. Sim. Cada um tem um barquinho diferente e não adianta ficar chorando. Você tem que ir atrás do seu propósito de vida, né? Então, meu propósito de vida, eu sempre fui um eterno insatisfeito, mas sendo grato a tudo que eu tenho, sempre procurando o próximo nível, né? Então, hoje eu estando ali, junto com o Wesley também, que é um cara excepcional com o que ele já fez em renda variável, né? Com um profissional que a gente tem ali que é muito bom de renda fixa. Então, todo assessor, quando ele entra ali, desde estar começando a carreira, ou nem tirou um Ancor ainda, ele passa por uma incubadora que não é aquele SDR também que todo escritório vende. Uhum. Ah, não, é uma formação de assessor. O cara entra lá, ó, vai, você tem que ligar para todo mundo, marca a reunião para mim. Esse aqui é o material da Ancor, tem 3 meses para passar e é isso. Isso eu vejo bastante. Isso eu vejo Então, bastante. e de fato é um negócio que funciona para os escritórios. Mas, cara, como é que você pode fazer um negócio que vai funcionar para os escritórios e você, ao mesmo tempo, vai desenvolver o cara, sabe? Que pode ser muito mais produtivo, tanto para o escritório quanto para o cara. E eu acho que, assim, o cara que pratica gratidão, ele vai querer estar contigo ali. E se ele não quiser também, beleza, irmão. Você ajudou uma pessoa a se desenvolver aí, que ele siga a carreira dele, entendeu? Então, o que a gente faz de diferente, né? A gente, agora, mesmo no dia 16 de novembro, a gente vai ter uma turma, onde vão começar de 8 a 10 alunos, né? Porque a gente considera aluno, né? O cara que não tem Ancor. Uhum. E a gente vai dar para ele uma formação de renda variável, que é um curso que custa R$ 8.000 no mercado. A gente vai dar uma formação de renda fixa, uma formação comercial e, obviamente, ele vai aprender na prática. Ele Uhum. vai ter o treinamento de, como é que você faz agendamento de reunião? E a gente vai botar ele ali para fazer esse estágio de SDR, né? Digamos assim. Só que o cara não vai ficar ali igual um robozinho só marcando reunião e próximo e próximo. Todas as reuniões agendadas, ele vai com um profissional mais qualificado para fazer essa reunião. Então, ele vai estar ali ao longo dos 2 meses marcando a reunião e indo para essa reunião de captação. E ali ele vai ver um profissional, um CFP, um cara mais E se um especializado. cara desse sai, cara? Porque assim, tem todo o treinamento aí do escritório que você falou, pô, R$ 8.000, você tá investindo no cara ali. Né? Eu sei que tem muito escritório que na hora que um profissional desse sai, que investe até do que você está falando, não muitos, né? Mas investe desse que você está falando. Pô, já contrataram o Vida de Assessor algumas vezes para fazer isso. Falou, ó, Rick, a gente vai fazer um onboarding aqui de, sei lá, 20 assessores. Cara, você tem como fazer 3 meses de treinamento para essa galera e tal, não sei o que. Eu falei, tem, lógico, beleza. Daí, pô, para fazer isso, eles estão investindo basicamente quase uns R$ 8.000 também ali por pessoa, por cabeça. E aí um cara desse sai no meio do caminho, ou logo depois que ele termina a formação, meio que foi um carrapato ali, né? Ficou ali um tempinho e tal, ou sanguessuga, e depois pum, saiu. E aí acabou que teve esse investimento nesse cara, o cara pagou para o Vida de Assessor aqui para nossa empresa, por essa pessoa, e aí a pessoa saiu. Eu sei que tem escritório que coloca no contrato, ó, caso saia em menos de X tempo, você vai ter que devolver X mil reais ou pagar X mil reais. Como é que é lá? O que Então, tem diferente? isso que é a diferença, né? É o tal do fio do bigode. O cara que entra como trainee ali, primeiro, se eu estou desenvolvendo o cara, né? A gente está junto, a gente está captando. E nesse programa tem 2 que são vencedores, né? Todos têm a oportunidade de entrar no escritório, a gente avalia cada caso, até porque não se ganha um time só com atacante, né? Até no business de assessoria de investimento, você tem que ter um back-office, você tem que ter um especialista em renda variável. Enfim, só que os 2 vencedores do programa, a gente consegue dar um piso que é bem acima da média do mercado, e a carteira que os assessores qualificados prospectaram, né, por mais que o trainee, né, vamos dizer assim, acompanhou a reunião, o cara que está ali na reunião sabe quem está convertendo, ele está falando com o assessor, enfim, o relacionamento acaba sendo do escritório. Então, vamos supor que o cara, ao longo do período, captou 6 milhões. O cara já começa como assessor, e além dele ter essa carteira de 6 milhões, eu dou mais 6 milhões. Então, ele começa com um piso, com 12 milhas de carteira e um repasse, né? Enfim, é um pouco abaixo da média do mercado, porque a gente está dando todo esse subsídio, esse piso, e que no final das contas ele já vai entrar ganhando muito além da média, né? E isso é o ponto 1, né?
E o ponto 2 é que a gente é extremamente meritocrático, cara. E se o cara quiser sair, né, eu entendo da seguinte forma, né? Perder é do jogo, né? Uhum. E não vai ser, sei lá, uma bolsa que a gente vai dar pro cara de 1.600 aí, o cara vai sair, sei lá, deu um prejuízo de 5.000 reais no escritório. Cara, os escritórios faturam bastante, né? Então, isso faz parte do jogo. Esse é um dos diferenciais nossos. É um escritório que é sempre amarrar para de forma nenhuma perder e travar o cara ali. A gente não, cara. A gente quer tal. A gente quer que o cara esteja com a gente ali por, tipo, se identifique com o escritório e queira crescer junto, né? Então, se o cara tá querendo sair, ou então fez um relacionamento ali, ele acha que vai para outro lugar ganhar mais repasse e tal, eu acho que ele tá só pensando no curto prazo e nele. E não é esse cara que eu quero ter do lado. Tem Entendeu? até um caso, não sei se você conhece, mas acho que é da Amazon quando ela comprou a Zappos, né, que era de sapatos e tal. E aí a Amazon fazia assim, ela colocava profissionais ali trabalhando durante alguns meses, e aí quando dava, acho que o primeiro mês ou o segundo mês, alguma coisa assim, eles pegavam uma grana e falavam, ó, é o seguinte, eu vou te pagar $10.000, ou era um valor X lá, mas vou te pagar para você sair. E aí muitos profissionais topavam ficar, falavam, não, cara, não quero $10.000, não quero, eu quero o longo prazo e tal. Assim como outros também topavam, pô, então me dá os $10.000 e eu vou sair. Ele falou, mas você nunca mais vai entrar aqui, é pra sair total, cara, beleza. Aí beleza, então ele já matava meio que no ninho, sabe, porque entendeu que isso que você está falando também, eu concordo. Entende que, pô, talvez realmente esse profissional não era para estar aqui, talvez lá na frente ele ia dar um prejuízo talvez muito maior, ou pô, todo esse tempo de investir do tempo também, porque eu acho que o tempo é o maior gasto na real, né? Quando você fala, pô, gastei R$ 5.000 com um profissional que em 2, 3 meses saiu. Pô, beleza. Melhor do que daqui 2, 3 anos ele sair, porque 2, 3 anos eu investi um puta tempo de diretoria ali, de expansão, e, Exatamente. puta, E às é vezes você gigantesco o tempo. bota uma ficha, né? E eu acho que o pilar principal hoje, para você estar alinhado, né? Em tudo na vida, né? É confiança, né? Então, Os clientes ficam com a gente por isso também. exatamente. E eu acho que esse business ele tem que ser muito mais na base de confiança, né? É uma relação, a sociedade, né? Como ela funciona, né? Da forma como foi criado esse modelo chegou de partnership, chegou a tantas carteiras, gerou tanto de valor, corretagem, mas ali você está analisando só os números daquela pessoa. E até o 3 é diferente, principalmente pela forma como eu cheguei ali, né? Eu virei e falei já de cara, falei, ó, não me fala plano de partnerships, que toda vez que me prometeram isso eu me frustrei, então eu quero ganhar muito dinheiro fazendo vocês crescerem. Se ao longo do tempo vocês entenderem que eu sou um cara legal e quiserem me oferecer algum plano de sociedade, né? Como todo mundo que é sócio hoje na Tel 3, até se você depois quiser chamar o Wesley para contar melhor a história, eu acho que talvez valha mais a pena, mas foi sócio de uma forma totalmente diferente como é o padrão hoje. Então, se tem uma coisa que eu não me preocupo, tem muita gente que começa essa carreira hoje justamente por mostrar esse negócio de partnerships, falar, vai abrir capital e tal, então o assessor já entra. Cara, primeiro de tudo que eu aprendi, né, nesse tempo, toda vez que eu tomei alguma decisão na minha vida, pensando na grana, deu errado. Então, eu acho que o dinheiro é importante, mas o principal é a diversão, entendeu? O principal é você estar alinhado ali, que você faz um negócio que você vai feliz, entendeu? E aí o dinheiro acaba sendo consequência disso. E todas as vezes que eu escolhi o lugar tomei uma decisão com base no que o meu coração mandava, né? Eu, além de ser eu acabei sendo mais feliz, produzindo mais e vendendo melhor, porque quando você vende de verdade, você traz pessoas boas que compram de fato o projeto e você ganha mais dinheiro com isso, entendeu? Então, uma das lições que não adianta, cara. Hoje, se alguém me oferecer o dobro do que eu ganho, enfim, eu não saio, né? Porque quando eu compro algo, né, e me entrego, eu acho que esse é o segredo do sucesso, né? A gente tem que sempre focar em se desenvolver, em ganhar mais dinheiro, em buscar nossos objetivos, né? A gente tem que ter um horizonte, saber aonde quer chegar. Mas se a gente pensar sempre como eu ganho mais
quanto que está me pagando, né? Quanto que eu vou ganhar? Eu acho que não é essa a pergunta, é o que eu tenho que fazer para gerar mais valor e com isso gerar mais dinheiro. Sim, faz sentido. Vamos ler o texto? Acho que vai ser uma boa aqui, peraí. Deixa eu pegar o link aqui. Esse texto aqui eu vou ler, como eu falei, a galera da mentoria que me passou, então vamos lá. Marco Ribeiro, o cara que aqui está à frente de vocês, à minha frente, escreveu assim, vamos lendo, talvez vou lendo aos poucos, se eu sentir vontade de perguntar, vou perguntando. Que é assim, ó, você é um AI chapeuzinho vermelho? Você já deve ter percebido que a maioria dos escritórios de investimentos tem o mesmo discurso na hora de atrair novos assessores, né? É aquele velho papo de que lá você vai ganhar muita grana, que vai virar sócio, que o escritório vai abrir capital na bolsa e que o céu é o limite. Aí você se empolga e começa a trabalhar lá. Só para perceber rapidinho que só queriam a sua carteira, que você não terá nenhum suporte para conseguir novos clientes e que, ainda por cima, será boletado em 50% de todo o relacionamento que você trouxer. Vamos parar aqui, deixa eu perguntar uma parada. Aqui, ó, vou ler de novo. Só para perceber, daqui para frente, que você não terá nenhum suporte para conseguir novos clientes e que ainda por cima será boletado em 50% de todo o relacionamento que você trouxer. Tem escritório que ele diz ali no contrato que você não pode nem levar nada dos seus clientes, né? Você prospectou todos os clientes do network e tal, não vou nem falar de lead dado pelo escritório, porque aí eu tenho outra opinião quanto a isso, mas o cara trouxe sozinho, né? Imagina, eu comecei como assessor, trouxe 100% da minha base, meu pai, minha mãe, meu network, meus amigos, enfim, e aí a gente assina um contrato ali e depois na saída você não pode levar nenhum, porque caso você leve cada cliente, você teria que pagar uma multa absurda de R$500 mil. E aí você até colocou aqui boletado em 50% de todo o relacionamento que você trouxer. Quando você quis dizer isso daqui, é em relação ao repasse ou em relação a uma possível saída do assessor, da assessora ali? Eu não entrei nem nesse post, tá? Da saída, que também é um outro caso bem delicado, né? A primeira experiência que eu tive, né, como assessor, de fato, né, de construir a minha carteira, era o lead, né? Era o líder. Então eu tinha que trazer meu relacionamento, captei, eu cheguei umas 15 milhas em pouco tempo, mas eu digo com relação a 50% ficar na mesa e toda a infraestrutura que talvez me prometeram, eu acho que o escritório até poderia, né, entregar, ter profissionais qualificados, né? Mas faltou talvez a gestão ali de dar o suporte, faz isso. Enfim. Você diz mais de suporte, então, tipo de um escritório que é quase um coworking. Exata. Senta aí e trabalha, como você falou. Eu acho que o escritório precisa ter uma certa identidade, uma certa forma de trabalhar, tudo inclusive cada mesma direção, você vai mais longe, né? E você consegue, às vezes, levar o outro profissional, você consegue fazer o profissional captar mais. Quando você tá todo mundo junto, né? O famoso dar as mãos, é mais fácil, né? É igual, não sei se você já fez cold call. Sim, pra caramba. Nasci disso. Fazer um cold call sozinho é diferente do que você fazer por 3 casas e ver o carinha ali longão, você xingado, você rir da cara do outro e volta a fazer. Uhum. É a sintonia, né? Agora, com relação a isso de sair do escritório não poder levar ninguém, foi basicamente isso. Eu trouxe minha carteira toda, né? Não fui proibido, tá? O escritório foi puxar esse ponto de não, seus clientes você pode levar. Só que pode levar o seguinte: se eu estou saindo da XP para outro escritório da XP, eu sei que existe um modo operacional de tombamento de base acontecer. Sim, se o gestor apertar o botão de um lado, do outro já está lá. Exatamente. Quando eu saí desse escritório e fui para o outro, a minha base foi toda tomada para o escritório. Uhum. Para o escritório que você estava atendendo. A base para o escritório lá. Saí para o escritório mesmo. Eles não tomaram a minha base. Eles tomaram a base e deixaram lá, entre o escritório. Uhum. E aí eu tive que, do outro lado, ligar para todos os clientes para explicar que eu estava mudando e que, eu continuar a XP e o atendimento é ser o mesmo. Enfim. Mas quando você entrou, foi falado sobre isso? Tipo, cara, se um dia... Então eu descobri da pior forma.
mano. Eu assinei sem ver, porque era aquela assinatura de certificado digital, enfim, Sei. um contrato, e quando eu fui sair, cara, pô, sim. Foi o primeiro susto que eu tomei da profissão, né? E por mais ainda que isso for, né? Eu também tive falhas ali como assessor, talvez no início da carreira, né? Porque quando você é autônomo, você pode usar a tua autonomia de uma forma boa ou de uma forma ruim, né? Uhum. Tem muita gente que acha que, você é autônomo, você vai chegar 11 da manhã, no mercado, 10 horas já abriu, já tá todo mundo no bilhão. Almoça e pode ir embora. Pode ir embora, não trabalhar 2 horas por dia, vou fazer uma mensagenzinha bonitinha no LinkedIn. Isso é o que eu vejo pra caramba hoje, né? O profissional que acha que... Que também já virou gato gordo sem ter dinheiro. Exatamente. E assim, talvez eu tire minhas falhas pra... A gente aprende, né? Eu tenho que usar minha autonomia para trabalhar mais com os outros. Já que eu não sou aqui do Alto Leblon, no Jardim Pernambuco, não tenho um relacionamento de brother, vai transferir ser comigo, outro botar dois para começar, e eu tenho que captar no braço, ou se eu ficar nessa intensidade comercial, eu acho que eu vou morrer na produção. Então, entendido isso também, nós teremos, né? E não tem outra forma para você ter sucesso nessa produção, né? Intensidade e inércia. Duas palavras básicas, todo mundo acha bonito, mas na prática, a melhor não. Eu acho que tem erro dos dois lados, né, cara? Que é o que você falou agora. Pô, o assessor, a assessora que tá ali acha que é trabalhar 4 horas por semana, igual no livro do... Acho que é o Tim Collins, que 4... O cara nem leu o livro, ele leu a capa e falou, é isso que eu quero, trabalhar 4 horas por semana. Aí ele viu uma propaganda falando, pô, trabalhe como assessor, você vai ter liberdade... A gente mesmo fala disso, liberdade financeira, geográfica, de tempo, realmente. Só que ontem mesmo eu estava dando um treinamento, um Q&A da escola, né? E aí eu estava explicando para os alunos, falando, cara, você vai ter liberdade primeiro financeira, para depois você pensar na geográfica e na de tempo. Porque às vezes o cara quer atropelar, ele fala, pô, vou virar essa profissão aí para ter liberdade geográfica de tempo. Esse ponto é igual a empreender, né? Porque, pô, se eu vou empreender, primeiro eu tenho que trabalhar pra cacete, igual um camelo, pô, carregar muito peso ali, carregar um piano, para depois eu pensar nisso. E as pessoas acham que elas deixam de ser CLT para trabalhar menos. Na verdade, você trabalha mais, só que trabalha com gosto. É aí que está a diferença. Você tem que trabalhar com gosto. Pô, eu curto trabalhar nisso. Se você não gosta de trabalhar nisso, não faz nem sentido, cara. Até uma dica que eu quero, informação aí para todo mundo que você acabou de falar, cuidado com o contrato, né, cara? Que você falou aí de não compete e tal. Uma coisa que eu aprendi, depois que eu me tornei, já era sócio majoritário e tal, estava como um dos líderes ali, head também da expansão e do comercial, eu aprendi, cara, que todo contrato a gente tem que discutir como se já estivesse finalizando ele, como se já estivesse quebrando o contrato, falando, não dá mais. A gente já tem que colocar o contrato desse jeito. E às vezes por estar numa ponta fraca, né? Pô, tô sendo contratado. Você se coloca como uma ponta de, pô, tô sendo funcionário aqui, não posso questionar muito agora, depois lá na frente eu questiono. Puta, isso é um risco muito grande. Então acho que tem a ver com esse ponto aqui. Eu vou continuar lendo aqui então pra gente ir. Bom, e depois dessa parte aqui dos 50% de todo relacionamento que você trouxer, mas ainda assim você insiste, e depois de muito trabalho, finalmente você consegue ter uma carteira relevante, e sua grande chance chega. Que tal se tornar o mais novo sócio do escritório? É só comprar uma fatia de 0,25 por 30 mil reais, ou melhor ainda, por que não comprar 1% por 100 mil reais? Uau! Agora você é um empresário do mercado financeiro. Parabéns, com toda a ironia do mundo aqui, deu para entender. Pena que você teve que assinar um lock-up de milhares de anos e agora todos os seus clientes pertencem ao escritório. Cara, eu sei o que é, mas explica pra gente aí o que é um lock-up de milhares de anos. Eu acho que é bom a galera saber. Então, quando você se torna relevante para o business, né? Você for um sócio, você está botando um dinheiro talvez relevante no caixa, né? A gente consegue alavancar. E a gente arrumou uma forma de te vender um ponto alguma coisa, né? Faz valuation com as métricas que já tem um padrão desenhado. Alguns é por EBITDA, outros é por percentual da base, enfim. Então você paga caro para virar sócio
Daí cabe a reflexão, tá, mas esse ponto 30, 1%, 2%, para onde a empresa está aí? O que esse escritório de agente autônomo quer se tornar? Tá, quer virar corretor? Qual estrutura você tem hoje? Então, talvez se você não faz essa pergunta na emoção, que eu acho que, não sei se seria Eva a palavra, né? O ele é mais destrutivo do que construtivo, E aí você quer ter o ego de falar, eu sou sócio aqui. Beleza, você pagou por uma sociedade, se você for analisar ali as cláusulas contratuais, você para né, o time é legal, o negócio parece que te beneficia, mas te atrapalha do que beneficia. Tá, eu virei sócio, mas aí se eu sair, né, agora como sócio, eu tenho um locator que é tipo, meu cliente tem que ficar preso aqui tantos meses, ou eu tenho que ficar tantos meses sem poder entrar em outro escritório, justamente para não se tornar, às vezes, uma ameaça, né, pro outro escritório, se levar adiante, se torna um outro escritório sócio, né? Enfim, aí você tem algumas nuances que te deixou aprisionados ali, ou seja, o seu gado, você deixa comprado, aceitar que isso aqui eu tô indo para o psicólogo. Porque senão você Tá num caminho bem mais difícil. Você tá assinando um negócio que tá ficando cada vez mais difícil de você construir algo depois em outro lugar, caso você entenda que, não tá legal o casamento, ou quer o divórcio, né? Então, essa é a bandeira que eu levanto, tipo, cara, você chega num lugar, é igual a sociedade é casamento. Sim, Você é casado. sim. Imagina, você olha, a primeira vez que você olhou para sua atual esposa, você fala, eu tô um plano aqui pra você casar comigo. Ela fala, Tá maluco. ou espera um olhão, sei lá, tá com interesse em alguma coisa aqui minha, da minha família, sei lá. Sim, Então, eu acho que sociedade tem que ser muito baseada em pessoas. Né? No final, o business são pessoas. sim. Então, quando você olha só números, cara, com certeza. O cara lá do outro lado, ele tá pensando em algo, justamente para estruturar muito melhor o negócio dele. Do que, eu gosto de você, né? Até porque ele já tem um negócio bem desenhado sem nem te conhecer, né? Ele não gosta de você, ele só tem um negócio bem desenhado. Por favor, em prol da empresa dele. E que sim, você pode se falar o sócio ali, teu percentual. E muitas das vezes, tem alguma cláusula ali que se ele entender, né, por necessário, ele pode recomprar o que ele te deu de partnership, te deu, no caso, a posição de CDI, como eu disse, em muitos contratos. Então, Que é o tempo de vesting, né? São 3 anos, às vezes 5 anos de vesting, né? você pensa, cara, tem que confiar muito na pessoa, né? Lembrar, o negócio só explodir agora. Aí o cara sabe que vai explodir, porque o sócio majoritário, já fechou o negócio, ele sabe quando de fato vai falar, enfim, uma venda, uma aquisição. Pode chegar, pegar meia dúzia ali de outros sócios. Cara, vamos ir comprar essas cotas aqui, tirar esses gastos. E tirar que não faz sentido, aí você... Literalmente. E isso é bom até pra galera saber, esse processo de vesting são uns 3, 4 anos que a pessoa, literalmente, vamos colocar aqui como vestir a sociedade, né? Como que ele, agora sim o meu valuation está, o que eu paguei está a valuation da empresa, literalmente. Caso contrário, entra no que você falou, que é o prazo CDI e tal, né? E aí, eu acho que o que deve se preocupar é de ter no contrato, que é até talvez uma solução, e eu não sei se lá na Tel 3 tem isso, mas na MN, né, o escritório que eu estive ali à frente, junto com outros sócios, a gente tinha uma preocupação muito grande, Marco, de colocar no contrato justamente essa cláusula de que, se fosse acontecer um evento de liquidez, teria que ter um prazo ali para trás para a gente não pegar e vamos recomprar todo mundo aqui, né, para que a gente tenha um evento de liquidez para frente, né, quando foi, por exemplo, a nossa junção com a Monte Bravo. Poderia muito bem ter comprado 2, 3 sócios ali, os menores, né, e a gente ter partido da gente, a gente ter pego e, vou comprar aqui, compra 3, agora eu tenho a informação privilegiada, naturalmente eu faço negócio e recebo mais dinheiro.
né? Poderia ter feito isso, mas se eu tivesse feito isso em contrato, pelo menos protegia também o minoritário. Da mesma forma que a gente protege o majoritário, proteger o minoritário é importante também. Então, acho que é outra coisa aí que é bom como uma possível solução. Com a Deus, tá? Eu conheço muita gente, tá? Até eu traz outro dono de escritório. Eu não estou dizendo que isso é uma unanimidade. Não, claro que não. Dessa forma, tipo, de uma carnificina ali onde você espera a ponta, você está só pensando no seu. Claro que existem muitos outros escritórios com bastante valor agregado do assessor, além da Teltrade, né? Mas eu diria que muitos, né, talvez a minha maioria trabalham tipo, de uma forma assim, meio nebulosa, né? Esse texto foi algo que eu passei, né, em alguns, tive amigos, né, que passaram em outros, né, e alguns ainda vem passando, independente da corretora, porque não tem a ver com corretora, mas sim com o escritório de autônomo. Então, vai lembrar que era isso, né? Boa. Vamos continuar aqui então. Falta um tantinho ainda. E quanto ao IPO na Bolsa, que você acabou de falar, inclusive, bom, boa sorte. Tem outros 700 escritórios no mercado querendo a mesma coisa. E atenção, se o escritório realmente estourar, a qualquer momento os sócios majoritários podem recomprar sua pequena parte em suaves parcelas e a preço de CDI. Pois é, o mercado está cheio de escritórios lobo mal, só esperando você. A nova Chapeuzinho Vermelho que vai chegar toda feliz, trazendo sua cestinha, sua carteira e seus relacionamentos para o lobo devorar. Pô, ficou muito bom essa analogia, cara, ficou muito boa. Eu não estou inventando nada disso. Em alguns anos de mercado, eu já vi tudo isso acontecer com meus próprios olhos inúmeras vezes. Não é à toa que 30% dos assessores de investimento desistem do mercado já no primeiro ano. E esse é um dado real, tá, turma? Para quem está ouvindo aí. Já conversei com o Caio Pérez, né? E ele falou justamente esse mesmo número aqui, bem próximo até. Tem podcast gravado que passou, né? E é real mesmo, eu vi os números. Desistem do mercado já no primeiro ano de trabalho e os outros 30% desistem em 2 anos. E isso eu acho que é muito devido a treinamento, né? Eu acho que aqui não está isso no texto, né? Mas estou falando agora minha opinião aqui, estou abrindo umas aspas aqui para falar minha opinião. Isso eu acho que é muito devido a esse treinamento, a esse te vira negão, tal, vai para cima, faz esse... Eu acho que são duas coisas, né? O primeiro é a forma como vem a profissão em autônomo de investimentos, que as pessoas acabam achando que é para todos. Então, Concordo. Alguns candidatos a ser assessores de escritório e como a gente dá o subsídio em peso, e se o cara sair amanhã, a gente não vai pedir de volta. Então, eu ia na minha profissionais bons, né? E tem várias pessoas aí que eu vejo, cara, você é totalmente introspectivo. Quem é meu assessor de investimento para você? Como qualquer profissão, entendeu? Eu não sou um cara muito tipo de recorte, sou um cara muito analítico, sou um cara mais comercial, relacionamento, então eu também vou até formar também em recortes, análise de dados, porque outra pessoa tem mais esse perfil. Então, da forma que vem, né, todo mundo pode ser assessor, beleza, você pode ser passando uma prova de assessor, mas isso não quer dizer que você vai ser bem sucedido. E sim, é uma profissão que era boa, porque da mesma forma que o benchmark democratizou os investimentos, deixou acessível para todo investidor, ele também democratizou a profissão de bank, assessor de investimentos, gerente de relacionamento, qualquer um pode ser. Então, para você ter êxito hoje, né, nessa produção de assessoria, tem um termo para de utilizar que é o reach, né? Sim. Que é muito mais sobre, falo que se você tiver força, vontade, garra, é muito melhor às vezes que você ter uma boa formação. É real. As corretoras, elas dão essa oportunidade. Cara, se você é comercial, se você tem força de vontade, né? Até se você já passou a fome, né? Muda também dizer que o sentimento mais difícil do homem não é a fome. Ele controla a fome, ele controla qualquer coisa. Então, é resiliência, cara. Você tem que falar com 100, 200, com outras pessoas aguentar, entendeu? Porque não adianta você também achar, passei na prova, sou comercial, e já era. E aí você faz uma boa reunião com o cliente. A gente tem que pensar sempre sobre o outro. Cara, como o outro tá me vendo, não é o que eu tô passando, tipo, o que eu acho que eu tô passando.
Você tá, beleza, mas quando o cara tem 5 mil, né, coroa de 50 anos. Aí chega no salário de tipo aninhos, cheio de pouco, que trabalhou bem, e estudou, entende, é comercial. Aí você faz uma ótima reunião, o cara tá pedindo dele lá no banco, o cara é tradicional, né? E aí, exatamente o que você falou, Luiz. O cara do outro lado, ele tá pensando, ele sabe quantas pessoas já não ligaram pra ele e tentaram prospectar ele. Sim. Então ele fala, cara, esse moleque ele quer fazer dinheiro com o meu dinheiro, né? E valor que vai me gerar? Ah, então é sua carteira ali e tal. Então, é muito sobre entender o luto, né? Então, a assessoria de investimento, você tem que sempre pensar o que você está passando. Você acha que é treinável, cara? É treinável, sim, só que tem certas coisas que você pode treinar, você vai melhorar, mas você nunca vai ser excelente. Eu sei que se você é o cara comercial, você é o cara construiu de vendas, quanto mais você treinar isso, melhor vai ser a sua pós-venda. Claro que se você tiver o te acompanhando mais sério, o background do time, a gestão ajuda você a não esse tipo de oferecer os outros escritórios. Sim. Tá? Agora, se um cara totalmente introspectivo, eu posso treinar ele, mas às vezes eu tive alguns assessores que passaram por mim, que às vezes o cara não era nem introspectivo, tinha bom comercial, nem cultural. Sim. Então você tem que entender o dinheiro para trazer o dinheiro. A gente sabe disso. Não adianta, ninguém quer fazer negócio com duro. Exato. Então a gente tem que sempre se portar como eu não preciso do seu dinheiro todo para gerar valor para você. Então é interessante que você ter sempre um fundo de vendas médio e cida, e senão não vai ficar se colocando o cara lá e mesmo né? Tudo que vem fácil, vai fácil, né? Eu gosto de uma menina bonita na night, olha pra você assim, tá te dando um gole e fala, cara, que isso, tô com os filhos aí, né? Eu sou o cara, eu, é a mesma coisa, pô, esse cara tá querendo muito que eu abra a conta e tal, por é dele. Então a gente tem que saber entender também o comportamento humano, né? Tem que saber fazer um bom pós-venda, ter paciência, esperar que o tempo do cliente não é o seu. Acho que tem uma metodologia, né? Passo a passo ali. Isso é treinado, mas eu vi muitas pessoas que, tipo, tinham um bom tiro comercial. E, cara, os caras não tinham confiança nele. Né? Então, se você não confia em você, cara, você vai energizar isso. Você vai fazer uma reunião com um cara que, pô, provavelmente é bem sucedido, ou empresário, tem um cara que maneja a empresa, um médico. Um cara com grana. Isso que o cara tem não tem, depois. Você falou de um ponto ali, grit, cara, que é garra e tal. E aí, eu até perguntei se é treinável, e aí eu já volto pro texto aqui, porque quando eu comecei, e eu tinha lá 17 anos, cara, eu não conseguia pedir uma pizza no telefone. Eu falo isso daí algumas vezes nos vídeos, eu não conseguia pedir uma pizza. Pô, eu tinha vergonha, eu tinha medo de alguém do outro lado lá falar assim, tá, mas é calabresa com cebola ou sem cebola? E na hora eu travar, de falar o endereço, eu errar o endereço, putz, e às vezes eu ria no telefone de nervoso, sabe? Eu era muito introspectivo, assim, fechado ali, assim. Tipo, eu até conversava com as pessoas, mas nesses pontos de fazer uma ligação, cara, era péssimo. E eu acho que o que me ajudou muito foi a garra de ter uma vontade de querer chegar em algum lugar maior. Tipo, pô, eu sonhava com uma casa, com piscina, com golden, aquela boia rosa de rosca na piscina lá e tal. Eu e minha esposa. Você visualizou, né? Visualizei. Esse falou só de projeto. Exato. Não é só o físico, né? O emocional também. E aí eu comecei a visualizar isso lá pra frente. Eu fui entender isso também com PNL, hipnose, quando eu estudei. E, cara, por isso que eu acho que é treinável, como você falou, também concordo. E aí eu acho que as pessoas têm que entender também que isso daí ela precisa ter uma vontade de visualizar alguma coisa e não só o dinheiro, né? Porque às vezes a pessoa tá olhando só o dinheiro, vou ganhar 10, 15 mil reais ali, então, pô, vou começar a trabalhar ali. Mas, enfim, isso daí talvez é para outro dia, mas vou seguir aqui, então. Bom, mas como gestor do time de AI da TEL Investimentos, eu falo para você que isso não precisa ser assim. Para quem é engajado nos nossos programas, a taxa de sucesso e retenção é de 90%. Aqui não somos escritório diferente só da boca para fora. Não estamos preocupados com o tamanho da sua carteira e quanto de net você vai trazer. O que importa para nós é se você tem cérebro e vontade de se desenvolver continuamente. Na TEL 3, você não será largado com o telefone na sua frente para se virar sozinho. Além de pagar um piso acima da média mais comissões, nós disponibilizamos carteira de clientes com investimentos que podem ir de 5
a 50 milhões de reais para você trabalhar. Se existe algum outro escritório que faz isso, eu desconheço. Sim, nós damos todo o subsídio necessário para que você cresça como assessor, porque nossos assessores crescem, nós também crescemos. Então, se você quer dar um salto na sua carreira, vem tomar um café comigo e conhecer nosso escritório aqui na Vila Olímpia. Será um prazer recebê-lo. Um abraço, Marco Ribeiro. E aí, a galera comentando, inclusive eu comentei. Muito bom. Texto empíricos, né, que começa com aquela chamada, assim, muito bom, cara. Parabéns pelo texto, tanto que eu te chamei aqui por conta do texto, não te conhecia, não sabia da tua história, fui dar uma olhada ali no LinkedIn, aí fui ver os escritórios que você passou, por onde você passou, banco e tal. Achei legal de saber a história. E aí, talvez uma última pergunta para a gente desenvolver aqui, que você fala um negócio que eu acho que eu queria ter uma solução um pouco mais prática sua, que você falasse de forma mais prática, assim, talvez, para a galera entender exatamente o que é. Que você falou aqui uma coisa, cara, que é um número, não sei se eu chamo de ousado, mas um número alto. Né? Vou ler duas partes, que é, não é à toa que 30% dos assessores de investimentos desistem do mercado já no primeiro ano e os outros 30% em 2 anos. E aí, logo abaixo, para quem é engajado nos nossos programas, no caso da Tel3, a taxa de sucesso e retenção é de 90%. Ou seja, você está, cara, subindo absurdo esse número aqui. Né? Basicamente, você está colocando que 10% só, aqui no caso eram 60% em 2 anos, você está colocando que só 10% agora estariam nesse ponto de desistir. O que exatamente, de forma prática, assim, explicado de forma prática, o que de diferente faz para que só 10% desista e não mais 60%? Como que você conseguiu, ou a galera consegue, esses 50% aqui de retenção a mais? Vou citar o meu caso, né? Quando comecei como assessor de investimentos e falei, caraca, tu não quis, né? Não devia ter saído do Brian. As pessoas falaram que eu estava na dúvida, acho que eu estava doido, porque eu tinha minhas contas para pagar, né? O época, ritmo, aluguel alto. E primeiro, é outro universo, né? Você recebe o repasse, até você entender também como você faz dinheiro, gerando valor para o cliente. Para que esse cliente atue, também é uma turma de aprendizado. Aí você sozinho ali vai ter um universo de produtos e fundos, e banco trabalha muito fundo. Como é que faz dinheiro nisso? Uhum. E as contas chegam todo mês, né? Então, primeiro, né? Na Tel3 a gente não coloca todo mundo para dentro, né? Porque você tem o pó, você quer chegar e entrar. A gente não quer crescer dessa forma, justamente porque a gente investe nas pessoas. Então, se a gente entende o seu profissional que tem como qualquer profissional uma curva de aprendizado para se desenvolver, né? A gente acorda contigo um piso para que você tenha dinheiro para pagar seus pontos, entende, né, sua capacidade ou sua formação, o seu tempo de carreira, te dá uma carteira talvez selecionada baseada nisso para que você consiga construir dessa carteira novos aportes, indicação, leads qualificados só para pertencer. Passa o diploma, geralmente de reunião, alguém for você nas reuniões, e é isso que a gente faz hoje. Então, o gente prefere, é aquele ditado, né? Vamos devagar. Uhum. Então, a gente prefere, cara, pode ser bom. Então, a gente tem uma faixa de piso ali que desenhamos de assessor de honor a cena, né, que vai de 1.600 a 4. Né? E é piso, uma ilha garantida, você entende que vamos dar uma carteira, você é apto para ter uma carteirinha para começar, então é o começo ser caro. Eu tenho que ter aquele profissional, ele toma por de aprendizado. E a Tel3, ela compra muito mais o risco que o profissional, porque a gente não faz um contrato de amarração com o cara. A gente é sempre a favor da parceria de verdade, entendeu? Então, o cara que tá ali com a gente, né, eles efetuam, cara, é um que lá, né? Ele entende, tá com a gente porque ele viu que a gente investiu nele, né? E se ele saiu daqui a 1, 2 anos, pode acontecer. Beleza, mas será que esse profissional que eu quero doar? Então, é basicamente isso. A gente entende que o profissional tem uma curva de captação, e a XP ela tem uma métrica, né, que o assessor para ele dar certo, ele tem que manter uma média de captação de 3 milhões de mês ao longo de 2 anos. Se ele vencer essa curva, parece que é uma profissão que é para sempre. Uhum.
Então, dentro dessa meta, a gente procura, né, ajudar o cara ali a captar, né, fazendo evento da parceira. Hoje a gente vive esse step. Você acha que o... A formação ali dos assessores, né? E todos eles vêm tipo uma condição, cara, não é 50% de tudo que você trouxe. Esse serviço que faz o cara morrer. Ou então, a gente bota um piso, mas esse piso seu, se você sair, você tem que devolver e tal. Cara, é difícil, né? Eu passei por isso. Talvez, beleza, tempos difíceis para pessoas fortes. Eu acho que por ter passado todo esse calor, né? Também fazer exposição no escritório quase sem budget, também traz aí nego bom e só oferece 50% que ele trouxe. Eu acho que todos esses desafios que eu consegui superar ao longo da carreira, além de me dar uma experiência do que eu acho que eu posso gerar de valor de forma diferente para o cara não desistir ou não morrer na produção. Ao mesmo tempo, por ter sobrevivido, eu acho que me tornou, acho que forte, né? E eu consigo, de fato, ter um olho clínico ali, tanto na parte de gestão, quando eu fui assessor também eu consigo entender falhas, que é exatamente isso, cara. Ou se você não tem relacionamento, se você tá entrando na assessoria, não vai achando, cara, que você é comercial, ou que você vai ficar sentado no LinkedIn, no ponto que você controla, você tem que estar na rua. Entendeu? É uma antiga. Vai conhecer o cara, vai se relacionar, é outra importância. Hoje em dia, eu vou no Olímpia, vou fazer um outro eu tinha que da minha sala. E não vai atrás. Faz sentido. Essa metodologia que a gente tenta colocar lá, entendeu? E se o cara não vier com esse pensamento, eu posso às vezes tratar de forma errada, mas não é isso que eu busco. Entendeu? Então, quando ele vem com esse pensamento, ele está comprado com esse projeto, ele está entendendo, ele já fez o planejamentozinho de quanto ele vai ganhar mais ou menos. Então, todo mundo junto aqui, cara. Quero fazer você dar certo, você dando certo. Você vai botar dinheiro na caixa de empresa e a empresa vai se expor mais, vai ter mais gente para você e amanhã depois você pode ser gestor de uma mesa ou um advisor ajudando na prospecção do cliente para essas coisas mais muitas. Então, assim, a gente tem toda a estratégia ali para que o cara não desista, né, no meio do caminho. Marco, você acha que você tentar resumir isso daí que você falou, em 3 partes eu vi ali. A primeira, então, que você falou, acho que a triagem, uma boa triagem do profissional para você entender se faz sentido ele estar ali para você não ter grandes desistências, então aqui é onde você consegue medir a pessoa que tem que estar ali, na TEL e tudo mais. Depois, o planejamento dessa pessoa aqui, né, de como que ela vai crescer e como que ela vai ganhar o dinheiro que ela pretende ganhar. E o terceiro seria uma remuneração, um formato de remuneração onde vocês dão um piso, né? Como você bem pontuou, não um mínimo garantido, um piso. Ao longo, toda a vida ele tem esse piso aqui. Seriam esses 3 pontos e se tiver alguma coisa errada aqui, corrige, mas tem algum outro ponto a mais? Seria isso o resumo ou não? Eu acho que o bacana, né? Hoje você tem 2 modos para seguir de carreira de investimentos. Você vai para o mercado de banco, né? Isso tratando da parte de relacionamento, né? Ou você vai para a parte de agente autônomo, de assessoria. No banco você tem uma estabilidadezinha ali, né? Você começa mais dinheiro na frente, né? Você passa menos perrengue, mas em compensação, né? Como eu passei por isso, quando você é promovido, parece que estão te fazendo um favor, te dão um reajuste ali de 1.000 pila, e é isso aí. Na assessoria de investimento, o que eu acho fantástico da profissão, né? É bem isso que você falou, que você pontuou, mas nada impede que a regra mude do show. Mas o que você deve fazer para não frustrar o profissional? Você não pode mudar a regra para trás. Você está dando não mesmo pro cara. Então a gente tem que mudar a regra para frente. Então, nada impede de estar organizando. E isso existe, você já viu acontecer, downgrade e tal. Até depois que eu postei esse texto, eu conversei com uma infinidade de pessoas, que se identificaram e que falaram de situações que passaram e hoje o que eles construíram, muitos escritórios, a situação que eles estão colocados hoje. Enfim, algo totalmente que você acaba minando o profissional para muito bom, né? Então, eu acho que se você for mudar a regra, você pode mudar para frente. Então, não é nem peste amanhã ou depois, eu vou tirar o piso, né, do cara. Mas às vezes eu vou aumentar a remuneração, passa em cima da carteira dele. Peste amanhã ou depois, cara, essa carteira aqui, vou passar para outro.
vamos tirar a tua carteira agora, vou ter que deixar para tirar o Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, você quer ser gestor de uma filial, você está fazendo da rádio. Então, eu acho que isso é o bacana da profissão, é muito flexível. Também depois, assim, mostra que você é um cara muito mais operação, né? Paga, que e o escritório crescendo, a gente precisa de volume, às vezes, para soltar. O cara tem mais. Um bom file para soltar o cara que tá mais rápido. Faz essa função aqui, você não dá assim. Mas tudo que seja próprio. Sim. Não adianta a gente querer sempre puxar a sardinha só pro lado, porque senão pode estar, né? Então, acho que o profissional bom, ele não tem que se preocupar. O profissional bom, comprometido, a gente tá junto. Entendeu? Então, é por isso que dá certo. Tem profissionais ali que começaram na assessoria e eu vi, cara, o abaixo, mas é um cara que ajudava muito a equipe. Ele ajudava a performar, a equipe é muito melhor fazer o giro de renda fixa, swap, falando que tinha feito aqui pro time, mas que às vezes na carteira dele, às vezes dava uma patinada e tal, eu falava, pô, esse cara, ele tem 100 milhas de produtos aqui. Ele vai utilizar toda a receita, não só o escritório, ele vai usar a performance do assessor. Então, de uma certa forma, entendendo o profissional, eu poderia assistir, não, tem assessor, eu não, o cara ia ganhar pouco dinheiro. Mas eu prefiro ter o talento natural de ensinar e de utilizar ele, que não é bom, foi muito bom ainda fixa. Então, ele está dando o escritório inteiro para desenvolver, performar melhor. Ele vai ter um novo formato de remuneração. Ou seja, ele vai ganhar mais dinheiro, né? E o escritório todo vai se beneficiar com isso. E, cara, Importante é você sempre entender de pessoas. de forma prática e objetiva, então, a última pergunta, mas bem objetivo, cara. Se hoje eu tenho 100 milhões de base, sou assessor TEL 3, tô lá, não sou sócio, tô ganhando dinheiro e tal, daí eu falo para você ou para os sócios lá, viro e falo assim, cara, galera, pô, pensei aí, eu quero sair, tô indo para um outro escritório, acho que, sei lá, por qualquer outro motivo, ou que tá mais alinhado, ou porque é numa outra cidade que eu quero morar, ou enfim, tem outra coisa lá e beleza. Como que é? Tem cláusula de não compete, não solicite, tem um impeditivo ali, um impedimento, na verdade, de o quanto que eu posso levar, se eu não posso levar, mas de forma bem prática e objetiva. Como que tá lá? Cara, bem prático isso, porque a gente já passou por isso, tá? Quando eu cheguei no escritório para fazer essa reformulação de cultura, trazer um time novo, enfim, acabou tocando muita gente, né? Porque eu tinha ali, alguns casos, pessoas mal conhecidas já. E antes não eram nem assessores, e ganhavam todo esse subsídio para se desenvolver e tal. E, enfim, eu acho que para você. E aí aconteceu de algumas pessoas saírem, tá? Não tem um não solicite, não tem um não compete, a situação é fio do bigode. Então, o cliente que você trouxe, que é seu relacionamento, que você captou, que a base de propósito, você manda um e-mail com todo o código no cliente, a gente não fala com esse cliente. Agora, todos os clientes que são Que é institucional? Institucional, esses clientes são nossos. É isso. E aí é engraçado, né? Porque dessas saídas, a gente até passou por isso, vai fazer essa distribuição de base, acabaram, não, um dos sócios não fala para esse cliente, como assim, não, para esse cliente, fulano saiu, tal, eu falei, não, mas não, esse cliente trouxe. Legal. Me vira lá na outra ponta, pelo que eu entendi, né? Quando você fala mais sobre que os dedos, ele vai falar Com os nossos. A base que era muito maior. pô, a base dele, os clientes eram muito mais nossa, efetivo. Ele falou, não, mas... O combinado. E por isso eu achei, cara, eu tenho que estar aqui. Entendeu? E aí isso de fato aconteceu, né? Ele falou com o cliente, falou, nossa, mas tinha a taxa de sucesso de retenção play. Mas 100%, né? O animal. E por isso que eu achei mais fantástico, porque a gente está em tese numa posição superior, né? De business. E me assim, cara, não foi só superior como business, mas como ser humano.
Sim. Isso retrate um pouco a formação do origem do Rafa, do Wesley, enfim, todas as pessoas que estão lá, assim, de toda a gestão, o Tiff, né? Eu achei diferente. Muito bom, cara. Então, integridade. É isso. Eu acho que eu acho que era essa pergunta que eu estava procurando a resposta, mas, cara, eu gostei, então. Mas, assim, cara, a gente já até passou um pouquinho do tempo, mas, pô, vou convidar mais pessoas lá da TEL, com certeza, para vir aqui no podcast, para vir falar um pouco da experiência também. Mas, pô, te agradeço aí pelo tempo. É um privilégio, né, Deus? Foi uma honra para mim também ter você aqui, que, pô, já conhece o trabalho, curte. Teu trabalho também. Então, eu fico feliz, cara. Isso também, claro. Você começou um pouco antes, mas a gente até trocou essa ideia. Foi. Eram outros tempos, né? Talvez a bandeira da XP nem era tão forte. Não, com certeza não. Era confundido com a XP da Microsoft, com o Windows. Hoje o Ball era muito mais desafiador. Em compensação, o GPass Com certeza. era mais fácil para essa galera. Mas também ter mais de menos, de nada. Então também não era muita coisa. Mas era legal, cara. A gente vem talvez de classe parecida. Sim. Então, pô, chegar até ali, tendo esse papo com você, para mim é um privilégio, né? Gratidão, né? Eu acho que com relação ao Intel 3 a gente tá só começando. Era um business de assessoria que eu achava que eu não fosse querer voltar. E, de fato, eles trouxeram esse brilho, essa minha vontade de trabalhar, de querer fazer o que é aquilo, né? Eu não compro projeto, eu compro propósito. Acho que um dos meus propósitos de vida é esse, é poder ajudar pessoas não só em buscar uma oportunidade de trabalho, né? Já aquilo, né? Mano, isso é bom, você quer. Eu quero saber sobre os shows. Então, muito gratidão pelo dia de hoje. Tamo junto, cara. Pô, obrigado, então, por ter vindo. E para você que chegou até aqui, que escutou o podcast até o final aqui, pô, muito obrigado pela audiência. E se você é um assessor, ou um consultor, consultora, enfim, assessora, que tem mais de 10 milhões aí, tá passando por algum desses problemas que eu descrevi lá no começo do podcast, como, pô, problema de equity, ou vários dos problemas que a gente falou aqui no podcast também, né? Seja você assessor CLT também, autônomo, consultor, enfim, eu te convido a você fazer a sua aplicação na mentoria Wealth, onde tem vários outros profissionais e eu trarei outras pessoas do meu network também para poder te ajudar no seu crescimento. Então é isso, pô, muito obrigado, tamo junto. Se você precisar, quiser se aplicar, então clica aqui embaixo. E Theo, não te perguntei, mas onde que as pessoas te encontram? Ou encontram a Theo, enfim, tem alguma coisa que você quer deixar pra galera aí, link, enfim? Tem o meu LinkedIn, vou deixar o LinkedIn, quem tiver interesse vai ter um papo, tomar um café lá no escritório, vai ser muito bem-vindo, só mandar uma mensagem. É o quê? Marco Ribeiro? Da Marco Ribeiro. Posso passar aí por todo o seu link. Fechou. Seria legal. E aí, mandar uma mensagem, a gente analisa cada caso, né? E quem sabe a gente não começa a ter uma parceria. É isso aí. Turma, muito obrigado então pela audiência de vocês. Sigam lá o Marco Ribeiro no LinkedIn para vocês verem textos mais como esse daqui que ele escreveu. Tamo junto, valeu e até um próximo episódio. É isso aí. E aí, acho que foi bom? Bom pra caramba, cara. Valeu, quem disse que é bom, Paulo. Puxou. Curti, velho.